Olá, meu nome é Cosmo Záccara, sou professor da Universidade de Pavia, na Itália, e hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre os fatores determinantes do desempenho aeróbico. Antes de entendermos o que seria esse desempenho aeróbico, o desempenho de endurance, vamos falar um pouquinho de um interessante estudo publicado no ano de 2015 por um famoso pesquisador dinamarquês chamado James Bangsbo. Nesse estudo, James Bangsbo criou um modelo que nós chamamos hoje de modelo holístico para o sucesso esportivo. E neste modelo de Bangsbo, o sucesso desportivo depende de 4 componentes fundamentais, que seriam os componentes técnicos, os componentes táticos, os componentes psicossociais e os componentes físicos. E dentre os principais componentes físicos, podemos destacar a capacidade para gerar força e potência muscular, a capacidade para realizar ações do tipo sprint, a capacidade para realizar ações de elevada intensidade e, por fim, aquilo que nos interessa de modo mais detalhado hoje, seria a capacidade de endurance, nós resistirmos ao movimento. É óbvio que em alguns esportes, a capacidade de endurance ela não é tão relevante assim como o futebol, em comparação a outros esportes onde a capacidade de endurance ela é fundamental, ela é crucial, como, por exemplo, em provas de média e longa duração no atletismo. Nos convém agora definirmos o que seria endurance, porque o endurance, o desempenho de endurance, obviamente, está diretamente correlacionado ao metabolismo aeróbico. Então, uma definição clássica de endurance nada mais é do que a capacidade muscular para sustentar uma repetida produção de força submáxima ao longo do tempo. Muita discussão tem se visto na literatura científica a respeito de quanto seria esse tempo mínimo para definirmos um evento como um evento de endurance. E muitos autores têm sustentado que um evento de endurance seria um evento com uma duração superior a 6 minutos. E aí, obviamente, nós temos vários eventos, várias provas que se enquadram nesse critério, como as corridas de média e longa duração. Nós temos diversas provas no ciclismo, na natação também, provas de 800, 1.500 metros, natação ao mar aberto. Nós temos alguns outros eventos esportivos como remo, como a canoagem. Enfim, nós temos diversos eventos, diversas provas que podem sim serem classificados como eventos de endurance. E é aí que a gente estuda quais são os principais fatores determinantes da performance de endurance. Então, o que é importante destacarmos agora que a performance de endurance ela depende de diversos fatores externos e diversos fatores internos. Dentre os principais fatores externos, podemos destacar alguns aspectos climáticos, como a temperatura ambiental. Hoje está mais quente, hoje está mais frio. Nós podemos destacar alguns aspectos ambientais, como, por exemplo, a altitude. Nós podemos destacar alguns aspectos materiais, como, por exemplo, o tênis que nós usamos durante uma prova. Nós podemos destacar alguns aspectos nutricionais também, os alimentos que nós utilizamos antes da prova, durante a prova e após a prova para a recuperação do esforço. É óbvio que o nosso corpo busca sempre realizar uma propulsão, então nós temos uma eterna guerra entre a propulsão e a resistência. Nós temos diversos fatores que criam resistência ao nosso movimento, como, por exemplo, o vento. Nós temos outras possibilidades de gerarmos resistência ao movimento, como, por exemplo, o terreno. É diferente se nós realizarmos uma corrida na estrada, na rua, e nós realizarmos a mesma corrida na areia. Então, nós temos diferenças de terreno que podem gerar, sim, resistência ao movimento. Em alguns eventos esportivos, essa resistência ela é enorme, como, por exemplo, na Fórmula 1. Então, é um evento esportivo onde a resistência ao movimento ela é muito importante. Em outros eventos, como, por exemplo, a corrida, essa resistência ela não é tão evidente assim. Só que agora, se você for um atleta de altíssimo rendimento e que está correndo uma maratona, uma meia maratona, 20 km por hora, 21 km por hora, a resistência ela já começa a ser importante sim. Por exemplo, se nós tivermos o efeito do vento, isso vai fazer com que a performance de endurance ela seja piorada. E além dos fatores externos, como por exemplo os tênis, nós temos diversos outros fatores internos. Nós temos algumas características genéticas que não podem ser sobrepujadas. Então, para termos uma performance de endurance, nós precisamos ter características genéticas específicas. Então, não é todo mundo que consegue ser um atleta de altíssimo rendimento. Você precisa ter certas
características genéticas. Nós temos também algumas características demográficas. Por exemplo, a nossa performance de endurance, ela diminui com o tempo, diminui com o avançar da idade. Então, é óbvio que a nossa performance de endurance aos 20 anos não será a mesma aos 60 anos. Nós temos também algumas características antropométricas que são essenciais para a performance de endurance. Então, por exemplo, pernas longas, por exemplo, uma baixa massa de gordura, todos esses aspectos combinados determinam a nossa performance de endurance. Mas nós sabemos que vários outros fatores internos, talvez chamados de fatores fisiológicos, também podem influenciar a nossa performance de endurance. E foi pensando nisso que em 1991, um pesquisador da Clínica Mayo nos Estados Unidos, chamado Michael Joyner, ele criou um modelo, e nesse modelo ele criou uma predição que seria possível, sim, um homem, um ser humano, correr uma maratona de 2 horas, uma maratona de 42 quilômetros abaixo de 2 horas. Nesse modelo de Joyner, o tempo final seria 1:57:58, então seria, sim, possível esse homem, esse ser humano com características específicas e com fatores internos e externos específicos, poderia sim correr a maratona abaixo de 2 horas. E foi isso que gerou um projeto importantíssimo nos últimos anos, que se chama Projeto Breaking Two, é um projeto da Nike com a National Geographic, e eles buscaram identificar qual seria esse atleta que poderia correr a maratona abaixo das 2 horas. E foi assim que Eliud Kipchoge do Quênia demonstrou sim que era possível correr a maratona abaixo de 2 horas. Então, esse foi um dos eventos mais importantes nos últimos anos no nosso âmbito de pesquisa, então, no nosso âmbito prático, né? E nós conseguimos entender que sim, existia um limite do ser humano e esse limite ele foi quebrado. Mas por que ele foi quebrado? Porque esse atleta, Eliud Kipchoge, ele possuía atributos fisiológicos específicos, então ele possuía um elevado consumo máximo de oxigênio, ele conseguia correr mantendo o percentual do VO2 máximo elevado, ele tinha uma velocidade crítica elevada e ele tinha uma boa economia na corrida, ele era muito econômico durante a sua corrida. E, além disso, óbvio, diversos outros fatores foram muito bem controlados. Controlando todos esses fatores, incluindo estratégias nutricionais, do ritmo de prova, de drafting, altitude, vento, esse atleta, com essas características fisiológicas, ele conseguiu sim correr uma maratona abaixo de 2 horas, é algo algo espetacular você conseguir correr por 2 horas a 21,2 quilômetros por hora. Bem, vamos falar especificamente desses aspectos fisiológicos, que são aqueles que nos interessam de modo mais aprofundado hoje. Então, vamos falar quais seriam esses fatores, né? A gente já viu que seria o consumo máximo de oxigênio, o percentual do VO2 máximo, a velocidade crítica e a economia da corrida. Vamos entender um pouquinho mais desses aspectos agora. O consumo máximo de oxigênio é aquele o parâmetro mais conhecido que nós temos na fisiologia. O consumo máximo de oxigênio nada mais é do que a nossa capacidade individual máxima para captarmos o oxigênio do ar atmosférico, transportá-lo ao longo do nosso corpo até o músculo ativo e utilizarmos nessa musculatura esse oxigênio. Obviamente, para realizarmos uma máxima captação, transporte, utilização do oxigênio, nós devemos estar realizando exercício físico em uma intensidade vigorosa. E se você tem um consumo máximo de oxigênio elevado, muito provavelmente você tenha uma integridade estrutural e funcional de diversos componentes orgânicos no seu corpo, como, por exemplo, os sistemas cardiopulmonar e também o sistema muscular esquelético. Então, nós temos uma relação importante entre as nossas respostas fisiológicas, a integridade das nossas respostas fisiológicas e um elevado consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio ele tem sido muito estudado nos últimos anos, e nós sabemos que o oxigênio ele é consumido no interior da musculatura esquelética em uma rede mitocondrial. O oxigênio, quando ele entra no nosso corpo, ele vai chegar próximo ao músculo em pequenos capilares, e esse oxigênio ele entra no nosso músculo e ele
utilizado para oxidar alguns substratos energéticos, como os carboidratos, as gorduras e as proteínas, e aí nós temos a formação de outros compostos, como o dióxido de carbono e a água, mas, obviamente, esse oxigênio ele vai ser essencial na oxidação desses substratos e na formação de energia sob a forma de ATP. É óbvio que essa quebra de ATP será fundamental para o ciclo contração-relaxamento do nosso músculo, mas traduzindo isso, nós podemos traduzir todo esse processo, todo esse fenômeno em trabalho mecânico. E trabalho mecânico seria a nossa velocidade de corrida, a nossa capacidade de pedalar, a nossa capacidade de remar. Então, essa tradução, e para isso que serve o oxigênio quando consumido. O consumo máximo de oxigênio ele depende de diversos fatores, ele depende da nossa capacidade de difusão pulmonar do gás, nesse caso o oxigênio, ele depende principalmente do débito cardíaco, nós temos uma determinada frequência cardíaca, né? O débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume de ejeção, nós temos modificações na frequência cardíaca com treinamento, mas nós temos modificações superiores no volume de ejeção. Então, o volume de ejeção ele melhora muito com o treinamento. E, obviamente, melhorando o volume de ejeção, eu aumento o meu débito cardíaco e aumento, consequentemente, o meu consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio depende de outros fatores centrais, como, por exemplo, a capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Lembrando que o oxigênio no sangue ele é principalmente transportado pelas hemoglobinas. Então, se você tem um maior conteúdo de hemoglobina no seu sangue, é óbvio que você tem uma maior capacidade para transportar o oxigênio até o músculo. E aquilo que ocorre no músculo ou próximo ao músculo é o que nós chamamos de fatores periféricos determinantes do consumo máximo de oxigênio, como a densidade capilar. Se você tem uma maior quantidade de capilares ao redor do músculo, é óbvio que isso é algo relevante para aumentar o nosso consumo máximo de oxigênio, e também a rede mitocondrial e a atividade mitocondrial que nós temos no interior da nossa célula muscular. Todos esses fatores combinados nos levam a ter um consumo máximo de oxigênio melhor, aumentado, ou adequado ou inadequado. É óbvio que a pergunta que nós podemos nos fazer agora, o que seria o consumo máximo de oxigênio adequado? Bem, isso depende de diversos fatores, depende da nossa idade, depende se a gente é uma pessoa um pouco mais ativa, menos ativa, porém, o que nós sabemos é que atletas podem chegar a valores de consumo máximo de oxigênio de 97,5 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Então, esses são os valores mais elevados conhecidos nos seres humanos e foram valores atingidos por um atleta do ciclismo, né? Então, outros atletas do ciclismo também têm valores próximos, 93, 92,5 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto, mas nós temos também outros atletas de outras modalidades que também possuem valores bem elevados. O que é muito interessante é que esses atletas, mesmo com valores tão elevados, nós temos outros animais que possuem valores bem superiores a 97 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto, como, por exemplo, os cães husky siberiano, que possuem valores acima de 200 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Uma pergunta que nós podemos nos fazer também ok, aqueles atletas que participaram desse evento da Nike, que para encontrar esse homem, identificar esse homem capaz de correr a maratona abaixo de 2 horas, qual seria o consumo máximo de oxigênio desses atletas, do Eliud Kipchoge e toda a sua equipe? O que se sabe é que o maior valor desse time de atletas Nike que realizaram a maratona era um valor de 84 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto, e o menor valor era de 62 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Então, nós tínhamos uma enorme variação entre os atletas que participaram daquele evento. Como que nós realizamos como que nós mensuramos o consumo máximo de oxigênio? Através de aparelhos muito tecnológicos, muito avançados, que conseguem identificar quanto nós estamos consumindo de oxigênio, produzindo de CO2 e qual que é a nossa ventilação por minuto. Esses equipamentos são equipamentos avançados tecnologicamente, mas são equipamentos bem custosos também, que nos trazem informações importantes, respiração por respiração. O que a gente sabe também muito, que é muito bem, é que você não tem tão somente que ter um elevado consumo de oxigênio, mas nós temos que também prestar um pouquinho de atenção aos aspectos submáximos do esforço. Então, nós temos limiares, né, que nós podemos chamar
de limiares ventilatórios, limiares de lactato, nós temos limiares que, no seu geral, no seu contexto geral, podem ser chamados de limiar anaeróbico, mas nós sabemos que nós devemos correr em uma intensidade muito próxima ao nosso limiar anaeróbico. E os atletas que participaram do evento Nike, eles corriam em intensidades bem próximas ao seu limiar, muitas vezes 98%, muitas vezes 86%. Então, é nesse range que os atletas eles corriam próximos ao seu ponto de equilíbrio metabólico. Como que nós determinamos esses limiares? Muitas vezes nós determinamos esses limiares através de trocas gasosas ou através de parâmetros metabólicos, como o lactato. Por fim, nós podemos falar de outros dois parâmetros. O principal deles talvez seja a velocidade crítica. A velocidade crítica tem sido estudada há muito tempo atrás. Na verdade, ela começou a ser estudada com um pesquisador que ganhou o prêmio Nobel, Archibald Hill. Mas o que nós sabemos é que a velocidade crítica, quando nós plotamos um gráfico, um eixo X, um eixo Y, onde no eixo X nós temos no eixo Y nós temos a potência, a velocidade de corrida versus o tempo, nós sabemos que essa relação ela nos dá uma ideia da nossa velocidade crítica, que vem de ser definida como a máxima potência ou velocidade, no caso da corrida, produzida por um tempo indeterminado sem a ocorrência de fadiga. Então, nós temos uma velocidade crítica. E essa velocidade crítica, que a minha pode ser 10,5 km por hora, a sua pode ser 11 km por hora, essa velocidade crítica, acima dessa velocidade crítica, nós começamos a criar consequências, começamos a ter consequências metabólicas que depois são difíceis de estar retornando. Então, nós temos vários distúrbios, vários desequilíbrios metabólicos acima dessa velocidade crítica. E por que é importante nós determinarmos isso, uma potência crítica ou uma velocidade crítica nos diversos eventos de endurance? Pois sabendo a nossa velocidade crítica, nós sabemos qual é a velocidade máxima que eu posso correr durante uma maratona, uma meia maratona, 10 mil metros, 5 mil metros. E olha só que interessante, esse estudo publicado em 2017 pelo professor Andrew Jones com a sua colega Annie Van Hattelo demonstra de modo claro que, realizando cálculos simples, através de testes simples, nós podemos determinar a velocidade crítica de todos os atletas, a nossa e de atletas top no mundo. E o que era muito interessante nesse artigo foi justamente essa tabela, que mostra que em muitos atletas o cálculo, a velocidade calculada, a velocidade crítica calculada, era praticamente a mesma velocidade que eles mantinham na corrida durante uma maratona. Ou seja, nós conseguimos, através de valores simples, durante uma prova, a máxima velocidade que esses atletas conseguem manter. Então, é óbvio, isso foi demonstrado ainda nesse estudo, com dados de diversos atletas, incluindo esse atleta etíope, Haile Gebrselassie, que a velocidade crítica desse atleta, por exemplo, é 5,91 metros por segundo, mas é difícil a gente entender um pouquinho esse parâmetro, essa unidade, metros por segundo, mas a velocidade crítica desse atleta, por exemplo, era 21,2 km por hora. Quem já correu sabe que 21,2 é uma velocidade bem elevada, e esses atletas conseguem manter essa velocidade por cerca de 2 horas. Além da velocidade crítica, que nós sabemos que é uma velocidade onde acima desse ponto nós teremos desequilíbrios metabólicos importantes, nós temos um outro aspecto que justamente é a economia de corrida, né? A economia de corrida nada mais é do que a nossa energia necessária, a nossa energia necessária por unidade de peso corporal em quilograma para percorrer uma certa distância. Então, seria quantos mililitros de oxigênio por minuto eu preciso por quilômetro. Então, essa é a unidade da velocidade crítica. O grande problema da economia de corrida. O grande problema que nós temos aqui é que a economia de corrida ela é muito variável entre as pessoas, então nós temos uma enorme heterogeneidade. E isso tem sido demonstrado nesse artigo publicado recentemente com os atletas que participaram do projeto Breaking Two da Nike,
enquanto nós temos outros atletas que necessitam, para correr, a mesma distância de 220 mililitros de oxigênio por quilograma. Então, essa pequena diferença, né? Obviamente, esses valores são valores bem elevados em comparação aos nossos valores, mas essas diferenças fazem uma enorme diferença no tempo total de prova. Então, são diferenças na economia que geram diferenças no tempo de prova. Pois bem, o que nós fazemos, o que nós buscamos fazer no nosso laboratório, e quando eu estava no Brasil em uma universidade, era justamente buscar entender como nós podemos melhorar o desempenho de endurance, o desempenho aeróbico dos nossos atletas. Hoje tem sido estudado muitos suplementos nutricionais, algumas intervenções psicológicas, como, por exemplo, a estimulação transcrânica por corrente contínua, e até mesmo a música, né? Parâmetros psicológicos como a música podem sim estar modificando a performance de endurance dos nossos atletas. Obviamente, esses são estudos ainda iniciais e que a gente tem buscado entender um pouquinho mais sobre o desempenho de endurance e quais são os fatores determinantes do desempenho de endurance. E conhecendo esses fatores, nós podemos saber como intervir da melhor forma possível. Pois bem, essa foi a minha apresentação, espero que tenham gostado, e esses são, obviamente, os fatores determinantes do desempenho aeróbico, e